Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023. Estamos no quarto trimestre, estudando sobre o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Lição número 3. Missões transculturais no Antigo Testamento. A nossa meditação desta segunda está em duas passagens de Isaías, capítulo 42, versículos 5 ao 7 e depois 43, versículos 10 a 13. Para essa meditação, o título dado foi Os Israelitas como servos e testemunhas de Deus. Está escrito assim na palavra de Deus. Isaías 42, de 5 a 7. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está o Espírito, aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por concerto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Isaías 43, de 10 a 13. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibas e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém. Meus amados irmãos, nós estamos nesse trimestre com esse tema envolvendo missiologia. E na nossa meditação para a lição do próximo domingo, a intenção é falar de missão transcultural no Antigo Testamento. E aí, nesse sentido, é importante nós relembrarmos que várias ideias, várias noções que estão no Antigo Testamento estão de maneira um pouco mais explícita no Novo Testamento, né? Isso também pode ser dito em relação ao tema da missão transcultural também. Nesse sentido, nós primeiramente relembramos aquela passagem importante e conhecida de Romanos, capítulo 15, versículo 4, quando Paulo diz que porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, os irmãos, reparem que o Antigo Testamento foi escrito para o nosso ensino, para a nossa edificação, para que nós fôssemos, para que nós crescêssemos na fé também, certo? Porém, como ressalta o escritor aos Hebreus, ele vai dizer em Hebreus 10, com base no versículo 1, que a lei é apenas uma sombra, né? Na versão Nova Almeida atualizada,
Diz assim: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Então, o texto diz que a lei é a sombra dos bens futuros. Ou, em outras palavras, muita coisa do que há no Antigo Testamento está mais oculta quando comparada com aquilo que está registrado no Novo Testamento, né? E aí, nesse sentido, a pregação, a evangelização também, como nós já falamos, poderia se enquadrar nisso, né? De imediato, então nós podemos dizer, a partir desses pontos iniciais, que existe sim missão transcultural no Antigo Testamento, sem dúvida nenhuma, né? Tanto que nós lemos aí em Isaías 42 a questão de que o servo do Senhor, que faz referência ao Salvador do mundo, ao Senhor Jesus, né? O servo do Senhor é chamado aí de luz dos gentios, né? E quando nós paramos para meditar em, em textos do Antigo Testamento, um texto que logo vem à nossa memória é o Salmo 24, né, que já começa dizendo que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou na Nova Almeida, que diz assim: ao Senhor pertence a terra, ou seja, toda a terra é do Senhor. Sendo assim, ah, já que toda a terra é do Senhor, a, a intenção de Deus sempre foi que a salvação fosse para todos, não somente para Israel. Então, como a salvação é pela fé no Filho de Deus, é pela fé em Cristo, é necessário, e Deus já sabia disso desde sempre, era necessário que Cristo fosse oferecido a todos, a salvação fosse oferecida a todos, né? Só que, claro, no Antigo Testamento, de maneira mais velada, e no Novo Testamento, de maneira mais explícita, mas já sabendo nós que tudo pertence ao Senhor, ou seja, a terra inteira, a terra toda, todos os povos pertencem ao Senhor, já que foi Ele que formou. E a passagem que nós lemos, que fala que o servo do Senhor é luz dos gentios, né? Gentios a gente sabe que são as gentes, né? São os povos. Então veja, Cristo não seria luz apenas para Israel, né? Cristo não seria luz apenas para os seus compatriotas. Desde o Antigo Testamento, Deus vai deixando bem claro que a salvação é ofertada para todos. E esses textos de Isaías, que nós lemos na meditação de hoje, deixam bem claro isso, né? Para nós finalizarmos, vamos lembrar aqui um texto que está no Novo Testamento, é verdade, mas ele faz menção a algo que está no Antigo, né? Lá em Mateus, capítulo 4, versículo 15, diz assim: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou, né? Esse texto aqui que Mateus usa está, na verdade, em Isaías também, né? Que não é à toa que Isaías, já que cita tanto a vida de Jesus, o ministério de Jesus, enfim, a obra do Senhor Jesus, né, como Messias, ele, Isaías é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento, por exemplo, né? Mas Isaías 9
É dito isso exatamente, né? O versículo 2, por exemplo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Por quê? Porque essa luz, que é Cristo, já no Antigo Testamento estava mencionada, estava referida. Cristo é a luz dos gentios. E nesse sentido, o Senhor seria ofertado para todos, porque todos são do Senhor. E os israelitas, a eles caberia ser testemunha, né? Testemunha pela grandiosidade de Deus, pela opulência que Deus ofertou aos israelitas. E, em alguns momentos, pela ordem que Deus deu para os israelitas visitarem e anunciarem a salvação em outros povos. Portanto, temos aí alguns vislumbres no Antigo Testamento de missões transculturais. Que Deus abençoe e fiquemos com essa certeza. Cristo quer salvar a todos. Amém.